Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, ciência, educação, tecnologia e muito mais. E no programa de hoje eu recebo Gabriela Sostene e Sabrina Pimentel. Elas são fonoaudiólogas da Uncisal e tem tanta especialização vocês duas que eu vou pedir para vocês se apresentarem. Gabi, como é que você enveredou para essa área que é tão bonita e tão importante, a fonoaudiologia? Nossa, comecei bem lá atrás, né, em 1992, faz quase 30 anos que eu estou. Não conhecia a profissão, era uma profissão que ninguém falava muito na época e só conhecia uma pessoa da família que fazia, mas não tinha referência. Na realidade eu queria odontologia. E como não passei no vestibular de primeira, coloquei como opção fono e entrei, né, para ver com a ideia de fazer odontologia no final, né, novamente o vestibular. E aí terminei gostando e fui ficando, mas a minha família mesmo, ninguém conhecia, ninguém gostava, olhava assim todo mundo torto, não gostava muito, mas me apaixonei pela fono, hoje não troco, não dou, não empresto, estou bem realizada com a profissão. E é interessante que na tua história você fez a graduação, fez mestrado, fez doutorado. Isso. Pois é, comecei com a especialização em voz, optei por estudar, por trabalhar com a parte de laringe, com as doenças da voz, com as patologias vocais e também gosto também da parte da estética da voz, a parte do aprimoramento vocal, da oratória. Então, já no início, eu já comecei a trabalhar devagarzinho nessa área também. Então, a especialização em voz abriu essa porta, esse conhecimento. Aí, depois, eu comecei a trabalhar aqui em Maceió, na Uncisal, e fui tendo oportunidades. E hoje, aí fiz mestrado, fiz doutorado na área de linguística, estudando sempre a parte do aprimoramento vocal, a parte da voz e da comunicação, da oratória. Já já vamos falar de todas essas áreas, que a fonoaudiologia, a gente tem tantas áreas, já já. Sabrina, e você, como é que você percorreu esse caminho até chegar aqui, também na Uncisal, que é nota máxima, viu gente? Tem que lembrar isso, o curso de fono, nota máxima, Maravilha. Nota 5, né? Isso, exatamente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer a gente estar aqui para conversar um pouquinho sobre essa profissão, né, tão bela que ajuda na comunicação como um todo. Igual a Gabriela, eu ingressei também por acaso e foi uma grata surpresa. Eu também queria fazer medicina, fiz o primeiro vestibular, também não passei, e aí uma prima minha conversou sobre a fonoaudiologia. E quando ela falou um pouco para mim sobre como era a fonoaudiologia, o que é que fazia, eu disse, vamos ver se vai dar certo. E aí deu certo, passei e também sou apaixonada pela profissão. Com 8 meses de formada, tive o privilégio de poder ter a oportunidade de fazer um concurso, que foi para a Uncisal, onde eu passei como docente, estou até hoje mais de 20 anos. E daí fui fazendo minha caminhada, né, na área da linguagem. Então fiz especialização em linguagem, mestrado também na área de distúrbios de comunicação e agora sou doutoranda também da fonoaudiologia e na área de linguagem associada com voz. Já trabalhei com várias patologias de linguagem, como autismo, gagueira, né, atraso de linguagem, fala. Então hoje eu estou muito mais na área da aprendizagem, com leitura, com escrita, atuando na fonoaudiologia educacional e avaliando também adultos, né, que têm algum transtorno. E como é que foi, Gabi, receber essa notícia de que o curso que vocês tem nota 5, nota máxima? Muito bom, Mauro, muito bom. A gente já tinha tido esses 5 antes, mas é uma gratificação que a gente vê que o trabalho da gente está refletindo nos alunos, na faculdade, e a faculdade agora está linda, né? A universidade está com outra cara. E aí é um prazer ir trabalhar, como também ensinar e ver esse reconhecimento em tudo. Queria falar um pouquinho, começar a falar da tua especialidade, falar de voz. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, quem está em casa sabe disso, quando a gente fala de voz, voz e fala, é a mesma coisa? Não. A voz é o ar que sai dos pulmões, que faz as cordas vocais vibrarem. Aqui já produz o som da voz. Aqui
na garganta. Então, se eu tiro minha cabeça, eu tenho um som. Eu tenho um som baixinho e ele já é a voz. Aí ele precisa das cavidades ressonantais para amplificar e formar. E aí o produto final é a fala, que é a questão da língua, dos movimentos da língua, toda a parte dessa musculatura aqui que produz os sons, os fonemas e tudo. Então a fala é isso, a voz já começa aqui. Olha aí, todo mundo tem E ela ainda trabalha com a linguagem, que já é outra história. Linguagem é outra, porque as pessoas confundem voz, fala, linguagem, como se fosse a mesma coisa. Explica então para a gente um pouquinho da linguagem. Então vamos lá, a linguagem, a área da fonoaudiologia, que vai trabalhar com a comunicação de uma maneira geral. Então é quando a gente tem a capacidade para compreender aquilo que estão conversando com a gente, quando a gente está organizando o pensamento, as ideias para fazer um discurso, para vir aqui conversar com você. Quando a gente tem que se manter atento a uma situação, então vai envolver funções executivas, que tem memória, que tem planejamento, que tem raciocínio lógico, que tem sequência de organização da nossa fala, né? A nossa capacidade que tem de perceber tudo que está ao redor e representar isso mentalmente, né? Então a linguagem, além disso, vai envolver toda a questão da leitura e da escrita. Então a minha capacidade de ler com fluência, de entender o que eu estou lendo, de conseguir escrever corretamente. Então tudo isso é a linguagem. Ouvindo a Sabrina falar, né, a gente fica a pergunta, o teu foco de trabalho então é com crianças? Isso, com crianças e adolescentes, né? E trabalho muito na área da aprendizagem, que eu sou apaixonada e que pega toda a parte anterior mesmo de linguagem escrita, que é a fala, que é a oralidade, né? Que é todas essas funções envolvidas. Então, estou atuando nessa área da criança que aprende a ler, a escrever. Gabi, a gente parece que vive um momento, não sei se eu estou sendo muito crítico com o que eu vou colocar agora, que a gente ouve muito falar do autismo, de alguns outros transtornos e tudo isso. Que momento é esse que a gente está vivendo? Você consegue fazer essa leitura com a tua experiência? Eu acredito, Mauro, que é porque agora a gente tem várias possibilidades de diagnóstico, que antes não tinha. Então, hoje os profissionais, eles estão com essas ferramentas todas e trabalhando mais em equipe. E aí os diagnósticos ficam mais fáceis de serem, né, dados. A Sabrina, que trabalha com autismo, ela pode falar melhor sobre isso. Mas eu acredito que é por conta da possibilidade de diagnóstico. E também pela época, pelo mundo que a gente vive, que é um mundo ligado no celular, nas telas. E isso também pode influenciar, eu acredito. Isso influencia bastante. Eu só faço uma ressalva com a fala da Gabriela, que às vezes também essa criança pode nem ter autismo, né? Tem muitos diagnósticos inadequados. Muitos. Esse uso da tela faz com que essa criança acabe tendo um comportamento de uma criança que seja autista, porque não vai ter troca, não vai ter interação, então vai ter dificuldade até de saber como conversar. E isso às vezes pode dar a ideia de que essa criança é autista. Claro que os diagnósticos hoje estão bem mais completos, mais seguros, né, por conta dessa equipe interdisciplinar e do conhecimento que cada vez mais vai sendo acessível também para a população. Então hoje uma mãe já consegue, de repente, com as notícias, com informações, perceber melhor o momento de procurar uma ajuda, coisa que não acontecia antigamente. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos. Muito. Porque às vezes a gente leva uma situação até de pânico, né, para as pessoas e no final das contas é só, como a doutora Sabrina falou, um atraso. Um atraso, que pode ser precisando corrigido. de uma estimulação e de uma atuação da família em cima, né, para essa criança evoluir melhor. Gabi, vamos mergulhar um pouquinho nos cuidados com a voz? O que você pode falar para a gente dos principais cuidados, porque a gente se esquece disso no nosso dia a dia, né? E a tua área de atuação é muito ampla, né? Eu te conheço já do tempo da TV, né? Você tem também um trabalho com os profissionais de comunicação, né? Olha, eu acredito que o pior abuso vocal, o pior vilão é o fumo, o cigarro. O fumo em todos os tipos. E agora com o cigarro eletrônico é que o negócio, os jovens estão
usando muito. Então, o pior vilão realmente da voz da laringe é o cigarro, que pode ser evitado. Você pode evitar câncer, evitar até alterações vocais, porque o cigarro, ele deixa a voz da pessoa mais agravada, com pigarro, com a secreção, e que pode também ser um causador de câncer. Fora o álcool também, que o cigarro e o álcool também é um vilão grande. Os abusos vocais, como falar alto, falar muito. Tem gente que não fuma, não bebe, mas passa o dia tagarelando. Então, isso realmente, a corda vocal ela não aguenta, rojão, e isso é um abuso. O grito, o falar alto, falar em local barulhento. O fone de ouvido também piora a situação? Piora. O fone de ouvido, o indicado é você usar aquele de concha. Ah, certo. E sempre ter cuidado no volume, porque uma perda auditiva de 30 a 40 decibéis já afeta a sua voz. Você já passa a falar mais alto, aí você força mais a voz. Então, a questão da audição é muito importante para você ter até esse controle de voz, de colocação de voz e de tudo. Tem que ter muito cuidado. Às vezes, quando liga um liquidificador, por exemplo, você já está falando mais alto, quer falar com alguém que está longe da cozinha, por exemplo. Os jovens estão usando muito fone de ouvido, né? E esses que ficam dentro do ouvido, esses são os piores. Aí precisa ter esse cuidado, porque não só afeta a audição, como afeta também a voz. Muito bem, quero agradecer vocês. A gente vai fazer o primeiro intervalo, nosso intervalo desse Conexão Alagoas. Já muito feliz com a presença de vocês. Quero agradecer demais a Gabriela Sostenes e a Sabrina Pimentel. Que programa legal, hein? Eu vou fazer uma breve pausa e volto já já com muito mais informação. Vamos falar de linguagem, aprendizagem, voz. Você está cuidando da sua? Eu volto em instantes.